Beleza? Estamos de volta aqui para o nosso segundo horário, que quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Continuando o nosso tema da última aula, ou seja, da nossa primeira aula de hoje, a gente vai continuar abordando o tema de corrente elétrica. Nesse tema a gente já trabalhou a definição de DDP, como nós podemos calcular a intensidade da corrente elétrica e também a gente comentou sobre os sentidos que eu posso ter para a corrente. Sempre lembrando que a gente vai seguir o sentido convencional, que é o sentido teórico, que eu tenho um fluxo ordenado de cargas saindo do negativo em direção ao positivo. Beleza, jovens? Meus queridos, vamos então começar aqui o nosso segundo horário, que é a gente abordar um pouquinho mais sobre esse tema, trabalhando agora com alguns exemplos, certo? No nosso primeiro horário, a gente comentou sobre toda a parte teórica e agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a parte prática da corrente elétrica. Primeira questãozinha, primeiro exemplo de hoje, diz o seguinte: um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 amperes durante um intervalo de tempo de 2 minutos. O módulo, ou seja, o valor da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo foi de. Então, meus queridos, a gente vai, primeiramente, anotar as informações fornecidas pela questão. A primeira informação foi que a corrente elétrica é de 0,35 amperes. E o intervalo de tempo, ou seja, o ΔT, vale 2 minutos. Galerinha, o que eu vou tentar encontrar? Eu vou tentar encontrar o valor da quantidade de carga elétrica. Gente, se você notar e lembrar do que a gente comentou no primeiro horário, o meu tempo ele não pode estar em minutos, ele não pode estar em horas, ele tem que estar em segundos. Não é isso? Então, galerinha, a gente vai primeiramente transformar esse tempo de 2 minutos para segundos. Então, é a primeira parte da nossa questão. Primeiramente, a gente vai transformar de minutos para segundos o meu tempo. E aí, depois, enfim, nós vamos encontrar a quantidade de carga. Professor, como é que nós vamos determinar essa transformação? É simples. Quando eu estou com uma unidade de minutos e quero transformar para segundos, eu pego o valor em minutos e vou multiplicar por 60. Ou seja, cada minuto possui 60 segundos. Então, 2 minutos vezes 60 dá um total de 120 segundos. Esse é o valor do ΔT que eu vou encontrar e que eu vou utilizar na expressãozinha da corrente elétrica. 120 segundos. Achei o meu tempo. O que eu faço agora? Vou determinar quanto de carga eu vou possuir nesses 2 minutos. Utiliza a expressão geral da corrente elétrica. I é igual a Q dividido pelo tempo. Como eu quero encontrar a quantidade de carga, eu faço um produto de meio pelos extremos. Ou seja,
a quantidade de carga será o produto de I vezes ΔT. Portanto, substituindo os valores, o I vale 0,35, o ΔT vale 120. Multiplica aí, galerinha, 120 vezes 0,35. Dá um total de 42. E aí você coloca a unidadezinha de carga, que é o coulomb. Tá bom? Você marca aqui o gabarito da letra C. 42 coulombs. Beleza? Vou te dar 2 minutinhos para vocês, tá? Depois a gente volta com mais algumas questões, mais alguns exemplos. E aí também eu deixo o tempinho para vocês trabalharem com esses exemplos, tá? 2 minutinhos na tela. Meus anjos, finalizamos aqui o nosso primeiro exemplo, beleza? E aí a gente vai observar que o nosso gabarito, né, 0,35 vezes 120 dá o gabarito da letra C, 42 coulomb. E aí eu vou deixar aqui a segunda questãozinha para vocês, tá? Ela vai falar, galerinha, sobre a segunda maneira da gente calcular a corrente elétrica, certo? E aí eu vou anotar os dados para vocês e dou o tempinho para que vocês possam participar. Ela diz assim: por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, ou seja, eu tenho aqui de informação que o meu número de partículas é 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Beleza? Durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Aqui já não precisa transformar, porque ele já me deu na unidade padrão, né?
Determine a corrente elétrica que atravessa esse fio e assinale a alternativa correta, sendo que ele deu aqui o valor da carga elementar. Qual o valor dela? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E aí eu vou te dar a dica. Professor, qual é a expressão que eu vou utilizar? A gente vai utilizar a segunda expressãozinha para a corrente elétrica. Lembra que a geral, ela é a quantidade de carga sobre o tempo, não é isso? Porém, essa quantidade de carga, ela pode ser escrita pela multiplicação de N vezes E, que é o que nós temos para a questão. Ao invés de você usar Q, a gente pode usar N vezes E, e o ΔT aparece nas duas expressões. Então, você vai usar essa segunda expressãozinha aqui para a gente conseguir calcular o valor da corrente elétrica. Bom? 2 minutinhos para vocês e a gente volta com a resolução. 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Voltando aqui para a nossa aula, tá? A gente vai resolver agora a nossa questãozinha número 2, né? Nosso segundo exemplo. Ele falou para a gente que o número de elétrons era 2 vezes 10 elevado a 20. O tempo que esses elétrons eles percorrem o fio é um tempo de 4 segundos. E a carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, é a quantidade de carga para um elétron. Beleza? Então, basta você multiplicar N vezes E e dividir tudo isso pelo tempo para você encontrar a corrente elétrica. Então, vamos lá, meus anjos. I será N vezes E dividido por ΔT. Substituindo os valores, você vai ficar com N 2 vezes 10 elevado a 20, vezes o E, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso dividido por 4. Facilita bastante agora o nosso cálculo
Seguinte, você vai observar que eu tenho aqui duas potências decimais. A potência de 10 elevado a 20 e a potência de 10 elevado a menos 19. Uma é positiva, a outra é negativa. Pela propriedade lá da matemática, eu vou somar as duas. Por quê? Porque eu tenho multiplicação de potências de mesma base. A base é 10 para as duas, então, tecnicamente, eu ia somar os expoentes. Porém, um deles é negativo. Então, o que seria uma soma, na verdade, será uma subtração. Tá? Então, vai ficar assim. I igual a 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 20 menos 19. Tudo isso, galerinha, dividido por 4. Agora é só resolver, primeiramente, a minha potência de base 10. 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 1. Tudo isso dividido por 4. Vamos lá, galerinha. Multiplica todos os valores que estão em cima do 4. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Então, você vai multiplicar 10 vezes 1,6. Quanto é que dá aí? 10 vezes 1,6? 16. 16, tu multiplica com 2. Quanto é que dá 16 vezes 2? 32. Tudo isso dividido por 4. Então, fica 32 dividido por 4. 32 dividido por 4, fica fácil a gente encontrar o valor de 8 amperes. Tem gabarito essa questão? Deixa eu voltar aqui. Tem, né? E aí a gente encontra o valor da letra B de bons alunos. Certinho? Dá o tempinho para você anotar, tá? Vou te dar aí 2 minutinhos e aí a gente vai voltar depois desse time. 2 minutos.
Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui, tá? Vamos só conferir aqui o nosso gabarito, né? Nossa resolução bate com o que a gente resolveu, não é isso? Gabarito letra B. E aqui a gente vai falar agora sobre os gráficos para a corrente elétrica. Então, galerinha, gráfico da corrente elétrica é bem simples, é bem tranquilo. A gente vai ter que observar o seguinte. Lembra que no início da aula eu falei para vocês que a gente vai usar o plano cartesiano lá da matemática. X e Y. Porém, ao invés de usar o Y no eixo vertical, eu vou estar usando corrente elétrica I. Beleza? Então, eu vou usar aqui corrente. E no eixo horizontal, que na matemática a gente representa por x, eu vou usar o tempo. Normalmente, a corrente, a sua unidade é o amperes, e o tempo, a sua unidade é o segundos. Beleza, até aí. Tranquilo, né, professor? Tranquilo. O que a gente vai observar? A gente sempre relaciona três grandezas: corrente, tempo e quantidade de carga. Eu falei da corrente, falei do tempo, mas faltou a quantidade de carga. Então, é isso que a linha do gráfico vai representar. A linha do gráfico, ela vai representar a quantidade de carga que E aí, galerinha, se você observar, abaixo dessa linha, eu tenho a formação de uma área. Toda essa linha azul, ela simboliza a quantidade de carga. Como o tempo, nós sempre utilizamos um intervalo para ele, eu sempre delimito o início da contagem e o final da contagem. Então, eu vou formar aqui dois pontinhos, um sendo o início e o outro o final da contagem dos tempos. Assim, eu consigo formar aqui o meu ΔT. Para esse intervalo de tempo, eu vou observar que a minha corrente ela mudou. Ela também teve dois intervalos. Então, aqui a corrente passa a ser variável. Então, você vai observar que a corrente ela teve um início aqui embaixo e ela finalizou aqui em cima. A partir daí, meus queridos, eu estou conseguindo formar pouco a pouco uma área que delimita a quantidade de carga. Então, eu consigo aqui observar que nesse trechozinho do tempo e da intensidade de corrente que eu encontrei para esse tempo, eu consigo achar uma área, uma figura geométrica que vai representar para mim a quantidade de carga que passa no meu condutor elétrico. Professor, então quer dizer que vai formar uma área, o gráfico vai conseguir formar uma área? Vai. E através dessa área, nós podemos encontrar o valor da quantidade de carga. Não quer dizer que as cargas vão formar uma área. Olha o que eu estou falando. A quantidade de carga é um número, é um valor que diz
quantas cargas vão se mover no meu condutor. Colocando esse valor em um gráfico, eu consigo montar esse gráfico e os valores vão formar uma área. Os valores de tempo com corrente elétrica vão formar uma área que, encontrando o valor dessa área, eu posso comparar ao valor da quantidade de carga. Então, para você encontrar a quantidade de carga, basta você calcular a área do gráfico da corrente. Essa área pode ser um quadrado, essa área pode ser um retângulo, dependendo dos valores que você possui, pode ser um trapézio, pode ser um triângulo, qualquer formato geométrico linear. Beleza? E outra coisa, quando você calcular essa quantidade de carga, a área nós calculamos e encontramos um valor quadrado, né? Metros quadrados, centímetros quadrados. É só o número que representa. O valor, você vai colocar Coulomb no final, tá? Não vai colocar nada ao quadrado, não. Ah, professor, mas área, a unidade é metros quadrados. Sim, mas a área só representa numericamente a quantidade de cargas. É só o valor que é o mesmo. A unidade não é. Então, terminou o cálculo, você coloca Coulomb normal, como a gente já conhece. Certo? Galerinha, vou te dar 2 minutinhos para você anotar essa informação. E aí depois a gente volta com alguns exemplos. Beleza? 2 minutinhos na tela. Muito bem, galerinha. Então, como combinado, a gente vai agora para os exemplos. Olha aí para você ver como é fácil. Ele diz assim: um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica variável. Como eu disse para vocês, toda vez que a gente observar um gráfico, a corrente elétrica ela não vai ser sempre o mesmo valor. Ela vai ser variável. Ela vai mudar o seu valor durante o estudo da corrente elétrica.
Durante um intervalo, né, essa mudança ocorre durante um intervalo de 10 segundos. Então, o tempo de 10 segundos, eu consegui observar que a minha corrente elétrica ela alterou de valor. Como é mostrado no gráfico a seguir. O módulo da carga elétrica que atravessa esse fio durante 10 segundos é igual a. Jovens, então eu vou observar a formação de um gráfico. Esse gráfico é daquele jeitinho que eu mostrei para vocês, corrente elétrica pelo tempo. E aí a gente vai observar que no eixo da corrente elétrica, ele vai de 0 até 5. No eixo dos tempos, ele vai de 0 até 10. E essa linhazinha vermelha, ela representa a quantidade de carga. Para conseguir determinar quanto vale essa quantidade de carga, eu tenho que observar qual a figura geométrica que é formada abaixo dessa linha. Professor, abaixo da linha vermelha, isso. Então, qual é a areazinha geométrica, a figura geométrica formada abaixo da linha vermelha? É um triângulo. Olha aí, formou um triângulozinho, né? Como é que nós calculamos a área de um triângulo? Lembra aí da geometria. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a quantidade de carga será a base. Quem vai fazer o papel da base, professor? É toda essa parte aqui de baixo. Então, aqui faz o papel da base. Professor, e essa parte aqui de cima, o 5, faz o papel de quem? Da altura. Então, nós já temos todas as duas grandezas. Base é 10, porque ela começa no 0 e vai até o 10. Então, toda essa medida aqui vale 10. E a altura que começa no 0 vai até 5. Então, quer dizer que tudo isso aqui, todo esse lado, vale 5. Então, fica 10 vezes 5 sobre 2. Quantidade de carga vale 50 sobre 2. Quantidade de carga será 25. Professor, como o senhor está calculando uma área, eu tenho que colocar metros quadrados? Não. Você vai colocar Coulomb, porque você está calculando a quantidade de carga usando o cálculo da área. Certo? Então, letra C será o nosso gabarito do terceiro exemplo. Beleza? Novamente, 2 minutinhos para vocês e a gente vai voltar depois com uma questãozinha para que vocês respondam. 2 minutos.
Muito bem, galerinha. Vamos então para as nossas questões, nossas atividades de hoje. Vou começar com algumas questõezinhas teóricas, tá? Duas questõezinhas que vão falar da teoria para a gente começar. Essa questãozinha é bem simples. Ele pede para você dizer algo, né, sobre o sentido convencional da corrente elétrica. Então, você vai responder o correto sobre o sentido convencional. Lembra que o sentido convencional é aquele teórico, né? Vou te dar um minutinho e a gente volta com a resposta. 1 minuto. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Primeira questãozinha diz para você marcar alguma coisa correta sobre o sentido convencional da corrente. Ele diz na letra A o seguinte: flui do sentido do menor para o maior potencial elétrico. Lembra que o sentido convencional é aquele teórico. Ele tenta justificar o equilíbrio de energia. E eu sempre tenho que sair de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia para equilibrar esse processo. Ele está falando aqui o contrário, está dizendo que eu tenho que sair do menor para o maior. Então, por isso que a letra A está errada. Letra B, oscila periodicamente, tem um tempo certo de oscilação em torno de uma posição de equilíbrio. Essa corrente elétrica que a gente está estudando, ela é uma corrente elétrica chamada de contínua. Você já deve ter visto em alguns equipamentos elétricos um símbolozinho assim, ó, tracinhos ou uma linha reta. Essa linha reta, ela representa a corrente elétrica contínua. É o que a gente está estudando. No final do ano, a gente vai falar sobre esses pontilhados, que representam uma corrente elétrica alternada, que é a que nós usamos realmente. Então, como nós estamos vendo a contínua ainda, nós vamos descartar essa daqui como errada, tá? A que oscila, a alternada, ela segue esse padrão que está na letra B. Mas a gente não está trabalhando ainda com ela, estudando ainda ela. Então, para a gente agora, ela não é correta, ela é errada. Letra C. Apresenta o mesmo sentido de fluxo que a corrente elétrica real? Não. O sentido para uma corrente elétrica real é o sentido que a gente viu na letra A. É do negativo para o positivo. Lembra que a justificativa que eu dei para real é que esse sentido para a corrente seguia o sentido do movimento dos elétrons, né? E esse movimento dos elétrons, ele ocorria do negativo para o positivo, porque os elétrons eram atraídos pelo lado positivo do circuito.
e repelidos pelo lado negativo, já que os elétrons também são negativos. Então, letra C está errada. Ficamos então com o gabarito da letra D de dado, que vai justificar aquilo que a gente falou, né? Procurando o equilíbrio de energia, eu tenho que tirar energia de um ponto que tem mais e levar para um ponto que tem menos, para isso tornar equilibrado o circuito. Logo, o sentido é do maior para o menor potencial elétrico. Letra D de dado. Beleza? Vamos para a segunda questãozinha, segunda atividade. Como é teórica, eu também vou te dar um minutinho e a gente volta depois do time. Pessoal, segunda questãozinha pede para você assinalar a alternativa correta sobre a unidade da corrente elétrica no sistema internacional. Galerinha, ele trouxe aqui 5 alternativas. Uma delas está totalmente errada porque não tem nada a ver com nenhuma das grandezas. Nenhuma grandeza da física tem essa unidade. Então, ela é uma alternativa erradíssima. Começando por ela, seria a letra D de dado. Coulomb vezes segundos. Não tem nenhuma unidade, nenhuma grandeza da física que utiliza essa unidade, tá? A alternativa correta seria a letra A, ampere, que é a unidade de corrente, beleza? Mas temos aqui 3 outras alternativas que eu vou anotar para vocês o que elas representam. Volt vai representar DDP, também chamada de tensão elétrica. Watt, representado pela letra W, vai representar potência. Vai anotando essas informações. E a letra C, que representa a unidade Coulomb, vai representar a grandeza quantidade de carga. Prontinho, né? Então, nós temos aqui essas 3 alternativas que elas estão erradas, pelo que a questão pede, porém, elas vão representar outras grandezas, certo? Gabarito mesmo, letra E. Jovens, vamos para a nossa terceira questão, terceira atividade. Vou te dar 2 minutinhos, porque ela envolve cálculo, tá? Ela é um pouco maior. E aí a gente vai finalizar a nossa aula com a resolução dessa questão 3. 2 minutinhos na tela.
Vamos lá, galerinha. Voltando aqui, né? Nossa terceira questão. Diz o seguinte: durante 2 segundos são transportados 0,5 coulomb de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica formada nesse corpo. Jovens, então eu tenho as seguintes informações. O tempo eu tenho de 2 segundos e a quantidade de carga ela tem um valor de 0,5 coulomb. A questão pede a corrente elétrica aí. Então, basta você utilizar a expressãozinha geral da corrente elétrica. Quantidade de carga sobre o tempo. Quantidade de carga tem um valor de 0,5. O tempo vale 2. 0,5 dividido por 2, nós encontramos o valor de 0,25 amperes. Finalizamos aí a nossa questãozinha número 3 de hoje. Gabarito, então, seria letra C, tá? Acho que dá tempo para a gente fazer mais uma. Será? Finalizamos aqui a terceira questão. A gente tem aqui a questãozinha de número 4. Bem parecida com uma questão que a gente fez, né? Essa daqui eu já vou fazer direto. Nosso tempo já está finalizando, né? E aí ele diz que eu tenho uma corrente elétrica I de 0,15 amperes e ela é formada em um fio condutor durante um intervalo de 2 minutos. Então, o intervalo de tempo é de 2 minutos. Determine o módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo. Então, ele quer saber a quantidade de carga. Nós já fizemos um exemplo bem parecido com esse, que a gente transformou os mesmos 2 minutos em segundos. E aí lembra que é só multiplicar por 60 que você encontra o tempo igual a 120 segundos. Prontinho. É esse tempo que nós vamos usar, certo? E agora, professor, o que a gente faz? Você utiliza a expressão geral da corrente elétrica e substitui os valores. Você tem 0,15 de corrente e 120 de tempo. Faz meio pelos extremos e então você multiplica 0,15 vezes 120. Assim, galerinha, para a gente finalizar, a nossa quantidade de carga seria 18 coulomb. Beleza? Finalizamos a nossa quarta questão, finalizamos também a nossa aula. Agradeço a participação de vocês, agradeço a presença de todos quem estava online aqui com a gente. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, né? A gente tem mais um horário juntinhos. Até a próxima aula. Valeu, galerinha. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.